Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz a todos. Amém. Pode ser todos aí, irmãos. Vocês são coruja? É. Aê! Aleluia. Aê! Haja luz. Aleluia. Amém. Vamos orar, amados. Amém. Nessa manhã gloriosa, com a presença do nosso Senhor, Amém. oremos ao nosso Senhor. Amém. Se quiser fechar o olho, você fecha o olho. Se tiver medo do escuro, fica com o olho aberto mesmo, não tem problema. Amém, irmãos? Amém. Oremos ao Senhor. Oh, graça e paz aos irmãos que chegaram aí. Eu não consegui cumprimentar todos, mas depois cumprimento todos. Sintam-se todos abraçados. Amém. Os rostinhos mais distantes, os mais presentes, sintam-se abraçados pelo Senhor. Feche seus olhos, Pai. No nome santo, glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reunidos estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, para ser nesse momento, ó Pai, envolvidos com a Tua glória, envolvidos com o Seu abraço, ó Senhor. Os Teus filhos se reúnem nesse lugar. Não somos órfãos de Pai, precisamos do Seu cuidado, ó Senhor. A Sua presença e o Seu cuidado é suficiente para as nossas vidas, Senhor. Nos abraça com o Teu abraço de amor. Nos envolve, Senhor, com a luz da Tua palavra. Liberta-nos, Senhor, de todo engano. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos, ó Pai. Queremos sentir do Seu poder nessa manhã. Nos transforma, ó Senhor, pela Tua palavra, ó Deus. Que possamos, Espírito Santo, ser testemunhas do Senhor nessa terra. Mas para isso precisamos receber a semente, papai. Para isso nosso coração precisa estar aberto para receber essa semente, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Esta manhã não tem outro objetivo senão glorificar o Seu nome. Essa manhã não tem outro objetivo senão nos conectarmos mais a Ti. Senhor, não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Não tem a ver, papai querido, com os nossos desejos, com a nossa vontade, Pai. É o Senhor que é o centro desse lugar. É o Senhor que é o centro das nossas vidas. Toma, Senhor, sobre nós o Teu lugar de governo, Pai. Nós colocamos nessa manhã submissos à Sua vontade, servos e escravos comprados pelo sangue precioso de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, ó Deus, liberta, Senhor, a todos nós, que possamos, ó Pai, Te enxergar melhor nessa manhã, que possamos, ó Pai, Te sentir melhor essa manhã. Papai, destrava todos os sentidos espirituais que estão atrofiados em nós mesmos, ó Pai. No nome de Jesus, graças nós Te damos, ó Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou convidá-los a abrir abra sua Bíblia ou o seu celular, seu aplicativo. Eu estou moderno, irmãos. Não sei pra cá, é só celular e o negócio está voando, né? Deixa eu mudar a tradução aqui. Eu quero ficar mais fiel aos irmãos. Aí, beleza. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25 somente. Perdão, versículo de número 28. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11,
versículo de número 28. Amém, irmãos? Amém. Esse texto é o texto da ceia do Senhor. Esse texto é o texto que o apóstolo Paulo ensina os irmãos da cidade de Corinto qual é a maneira, qual é a forma certa de cear ao Senhor, de celebrar ao Senhor, de entronizar o Senhor neste memorial. E é isso que nós vamos falar nessa manhã. Amém, irmãos? Amém. Mas nós vamos ler depois o texto da ceia quando formos cear, mas por hora vamos meditar nesse versículo, usando também como apoio outros versículos, ok? Amém. Os irmãos sabem, né, os irmãos caminham conosco, que a nossa proposta de ensinar a palavra, ela transcende toda a liturgia de cultos do que a gente vê aí afora. Embora eu esteja ministrando uma palavra na sua vida e no seu coração, nós aqui trabalhamos com a ideia de ensinar, porque era dessa forma que Jesus fazia e eu não tenho como deixar de fazer a mesma coisa, ok? Eu sou um discípulo de Jesus e os discípulos seguem o passo do seu... Os irmãos estão dormindo? Estão aí ou não estão aí, irmãos? Glória a Deus. O discípulo segue os passos do seu... Como ele andou, eu devo andar também. Ok? Jesus fazia o quê? Ensinava. Pode pegar toda a Bíblia, leia. Jesus ensinava. O que nós fazemos aqui? Ensinamos também. Então, eu não quero que isso pareça, né? Normalmente, quando nós ministramos, os irmãos sabem, a gente coloca uma mesa dessa, eu sento aqui, para que os irmãos entendam que é um ambiente familiar, um ambiente que a gente vai aprender, e tanto eu tenho, por meio de Deus, porque não vem de mim, amém, irmãos? Tanto eu sou usado por Deus para derramar vida no coração dos irmãos, como os irmãos também trazer vida para o meu. Amém. Então, irmãos, eu não quero que isso seja um culto, né? Um culto no sistema, no que diz respeito a algo litúrgico. Eu quero que a gente compartilhe. Então os irmãos tenham liberdade, me interrompam, perguntem, a gente vai respeitar o tempo, ok? Porém, se o assunto exceder, né, a gente encerra mesmo assim, e a minha vida vai estar à disposição dos irmãos até amanhã ou depois de amanhã, ou se vocês quiserem fazer que nem Jesus, virar 5 dias aí, irmãos, vou estar aí, o pastor antes também, outros irmãos que ensinam também, mas não vá embora, não se despeça dessa comunhão com dúvidas. Os irmãos estão aí ou não? Amém. Amém. Então perguntem, eu vou abrir e vou perguntar, irmãos, estão entendendo? Né? Quer colocar alguma coisa assim? Então você não dá, porque eu estou de pé, continua a mesma proposta, certo? Vamos ver o texto? Leia aí comigo. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, esse texto, mais uma vez, lembrando os irmãos, ele fala da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo instruiu o povo de Corinto, na sua primeira carta, como celebrar esse memorial. Vamos lá, mas eu vou pegar uma parte do texto, que é a parte que toca a mensagem da manhã de hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O homem aqui não é somente, a palavra homem não é homem masculino, é homem ser humano. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo. Ok, irmãs? Amém. Amém. E assim, coma do pão e beba do cálice. Amém. Os irmãos estão aí? Graças a Deus. De novo, examine-se, guarde essa palavra, irmãos. Se der conta de anotar tudo que for ministrado aqui, eu acredito que assim, vai te ajudar muito. Porque nem tudo a gente consegue absorver ouvindo uma única vez. Então, se der conta de anotar e depois meditar, vai dar bom para você.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma e depois beba. Ok? O homem deve examinar a si. Então não sou eu examinando o meu irmão. Certo? Sim ou não? Sim. Examine-se, pois, o homem a si. Quando é si, eu. Ok? Pegaram até aí, irmãos? Amém. Amém. Eu gostaria de pegar esse versículo. Legal, a gente vai voltar a falar desse versículo. Guarde isso no seu coração. Hoje é um memorial da ceia do Senhor. E aprender esse ponto que para mim é um dos pontos mais importantes. Um dos mais, não é o mais. Mas é um dos pontos mais importantes para esse memorial. Você precisa guardar isso. Examine-se o homem a si mesmo. Ok? Amém. Depois, coma e beba. Ok, irmãos? Eu gostaria de te convidar a abrir um outro versículo para que a gente entenda isso. É necessário que a gente costure um pouco a palavra do Senhor. Para isso a gente vai lá para o Evangelho segundo Mateus, escreveu Mateus. Vamos lá. Nós vamos fazer uma leitura rápida de um texto. O Senhor tem ministrado no meu coração desde segunda-feira. Nós tivemos em comunhão na casa do Héctor. E é sempre assim, né, irmãos? Os irmãos ouvem, eu repito, porque é assim que Deus trabalha. Se Deus está falando, não interrompe. E desde segunda-feira, o pastor antes ministrou uma palavra tremenda na comunhão ali, na casa da Patrícia, da Beth, do Héctor. E o Senhor vem ministrando isso no meu coração. Vocês veem que não é nada programado, não estou preparando esse encontro aqui há 17 anos não, irmão. Embora seja uma alegria a presença de todos os irmãos, a gente dá lugar para o Senhor. Né? Então, eu vou ficar em cima do mesmo texto, porque eu acredito, irmãos, que hoje o Senhor há de libertar muitas vidas nessa manhã. Glória a Deus. E eu não estou falando de libertar do diabo. Eu não estou falando de libertar do inferno. Eu estou falando de libertar de você mesmo. Amém. E a palavra dá conta disso. Eu não dou. Amém. A palavra dá. Amém? Amém. Mateus capítulo 13, verso 1. Vamos ler. 13? Mateus capítulo de número 13, verso 1. Vamos lá? Amém. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que ele entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. Os irmãos estão conseguindo desenhar isso na sua mente, sim ou não? Sim. O Senhor Jesus estava à beira-mar, ok? Uma grande multidão sufocava o Senhor na praia, na areia. Se fez necessário que o Senhor entrasse num barco, ficasse perto da areia, para ministrar, para ensinar para essa multidão de grande número que estava na areia, ok? De pé na praia. É interessante, né? Os irmãos aqui estavam de pé na praia, né? Que beleza. Quanto tempo será que o Senhor Jesus demorou para ministrar essa mensagem, né? Para os irmãos estarem ali de pé. E na areia cansa, irmão, ficar de pé. Você já ficou de pé na areia, não? E no sol não tinha cobertura, não tinha tenda. Aí os irmãos vêm para a comunhão, ficar sentado com o ventilador, ar-condicionado, não aguenta 2 horas. Ô Senhor, tem misericórdia, nós, né? Vamos lá. Verso 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia. Jesus vai falar aqui por parábolas. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Jesus ensinava por parábolas, sim ou não? Sim. Amém. Jesus, ele ensinava por parábolas? Sim. Sim. Amém. Todos concordam, sim ou não? Amém. Amém. A parábola foi: eis que o semeador saiu a semear.
E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, vindo as aves do céu, a comeram. Comeu o que, irmão? Que famosinho, só você tá no culto, vai, responde aí pros irmãos estão no tranco ainda. É álcool. Álcool é assim mesmo, né? De manhã é frio, vai, manda lá. O que ele semeou? Semente. Amém, Rosinha. Semeou a semente. O que a ave comeu? Semente. O semeador saiu a semear, a semente caiu à beira do caminho, mas veio a ave e comeu a Semente. Amém. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Ela foi semeada onde, irmãos? A segunda, em solo rochoso, pedras, solo de rochas. Mas tinha um pouquinho de terra, era pouco. Tinha onde a terra era pouca. Tinha terra? Tinha. Pouquinha. Logo a semente nasceu, mas visto que a terra não era funda, essa semente brotou, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e ela secou. Quem secou? A semente. Os irmãos estão aí, muito bem, irmãos. Vamos lá. Outra caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Então vou falar as duas últimas aqui, A penúltima caiu entre espinhos, e os espinhos sufocaram a semente. A última caiu em terra boa. Esta criou raiz, germinou, cresceu, deu frutos em 100, 60 e 30 por um. Os irmãos entenderam, sim ou não? Amém. De cara os irmãos entenderam? Amém. Posso perguntar? Manda. Manda. Hã? Pode. Pode mesmo, irmão? Vocês entenderam? Porque eu vou falar para você, você é corajoso de dizer que entendeu. Porque nem os discípulos aqui entenderam. Deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo, vai. O Senhor estava de pé no... O Senhor estava onde? O Senhor, no barco. A multidão estava onde? Os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, estavam aonde? Na areia ou no barco? Junto com Jesus. Olha o que aconteceu. Jesus encerra essa parábola e se ensina à multidão dizendo assim, quem tem ouvidos, ouça. Amém. Você tem ouvido aí, irmãos? Amém. Você está aí, sim ou não? Sim. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Os discípulos de Jesus se aproximam do Senhor e perguntam: por que fala por parábolas? Mestre, por que o Senhor está falando por parábolas? E nós já ensinamos aqui os irmãos inúmeras vezes e desconstruímos tudo que foi ensinado para a gente na escolinha dominical, quando a gente fazia parte do sistema. Porque nos é ensinado que o Senhor Jesus falava por parábolas. O que é parábola, irmão? É uma história, é um exemplo de alguma coisa para que a gente tome corpo desse exemplo e entenda o que está sendo transmitido. Mas não é como ensinaram nas escolinhas dominicais. Porque a ideia é, Jesus falava por parábola, que ele está usando... Todo mundo entendeu? Tinha um semeador que saiu a semear, ele tinha semente, uma parte ele jogou, e aí caiu numa terra rochosa, a outra parte ele jogou, não deu nem tempo, a ave veio e comeu, a outra parte caiu no espinho. Os irmãos entenderam isso? E aí ensinam por aí afora que Jesus desenhava assim, para que você entenda facinho como foi.
Mas não é essa a verdade. Vamos entender o que era então. Os discípulos perguntaram para Jesus no verso 10, por que ele fala por parábolas? Ele vai responder, ó, ao que respondeu, porque a vós quem? Os discípulos. Quem está perguntando para o Senhor Jesus? Os discípulos. Então eles perguntaram, mestre, por que fala por parábolas? Ele virou para os discípulos e falou, porque a vós, a vocês, é dado o conhecer dos mistérios do reino. Mas aqueles quem? Quem mais tem aí nessa história? A multidão. A multidão que está de pé? Nada. Então a vós é dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus, porém a eles não é dado. Então Jesus nunca falou por parábolas para que todo mundo entendesse. Pegou aí sim ou não? Talvez não seja o Jesus que você conheceu até hoje, mas hoje eu tenho certeza que a palavra vai te libertar. Aleluia. Vai desconstruir toda a mentira que foi pregada para você. Ah, porque tem essa ideia, todo mundo pinta, né? Um Deus que eu não sei de onde estão tirando. Ah, não, imagina, a gente precisa desenhar até o irmão pegar, porque Jesus fazia assim, ele não abandonava enquanto o povo não fosse liberto. Mentira, ele pregou a palavra, a multidão não pegou nada, não entendeu nada, foi embora e continuou vivendo a vida do mesmo jeito, enquanto os discípulos perguntaram, por que você está falando por parábolas? E o Senhor disse assim, ó, porque vai ser revelado para vocês, para eles não vai passar a informação. Estão entendendo sim ou não? Amém. Repita assim comigo, meu irmão. Verso 11. Porque a vós é dado, não precisa repetir ainda. Porque a vós é dado conhecer os mistérios dos céus. Repita assim comigo, mistérios. O reino dos céus é mistério. E precisa ser revelado a nós. Não sou eu que estou dizendo, irmãos. Jesus disse, há um mistério. Esse mistério, se é mistério é porque num primeiro contato está oculto. Mas é algo que precisa ser. E quem vai revelar? Cristo. A palavra. Deus. Vamos continuar. Vou ler o 12 só para não ficar incompleto, tá? Mas não é o cerne aqui, o centro. Pois ao que tem lhe se dará e terá em abundância, mas o que não tem até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas. Porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, muito menos entendem. Tá vendo? Eles estão vendo, mas enxergam. Estão ouvindo, mas discernem e não entendem. Estão entendendo, sim ou não? Amém. De sorte que neles quem? Neles quem? A multidão. Na multidão. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha como Deus é extraordinário e perfeito, irmãos. Há uma profecia antes de Jesus, antes do tempo de Jesus, que se faz necessário ser cumprida. Os irmãos creem que Deus é fiel, sim ou não? Sim. Mas fiel e às vezes ele muda de ideia, ou ele é fiel de fidelidade absoluta? É o que faz nosso Deus ser o Deus das nossas vidas, irmãos. Nós não podemos desviar 1 milímetro sequer da palavra do Senhor. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque na palavra do Senhor está toda a verdade. E se Ele disse, há de se cumprir, eu concordando ou não concordando. Consegue entender, irmãos? Isso é a visão de um membro, de um servo, de um discípulo maduro. Ah, pastor, mas acontece o seguinte, esse tipo de mensagem eu não concordo, o problema é seu, ué. Está entendendo? Por quê? Porque a palavra vai cumprir. Se ela estiver certa, ela vai cumprir, ainda que nós não concordemos. Eu estou falando até por experiência própria, irmãos. Se você perguntar para mim, eu sou um servo do Senhor, amém? Se você perguntar para mim, se toda a ação de Deus, eu no estado hoje que estou, porque eu não estou
transformado ao ponto de ser a perfeita imagem do Senhor, eu digo conformado a Cristo. Eu estou em processo, como os irmãos. Ou alguém aqui já chegou à estatura do varão perfeito? Não. Então, estamos todos no mesmo nível, certo? Sim ou não? Amém. Amém? Então, tem coisas que eu, na minha mente pequena, sem compreensão do tamanho da noção e do entendimento de Deus, não concordo com muitas coisas que Deus fez. Você vai falar assim, puxa, mas você não concorda? Não concordo, irmãos. Por isso que Deus está trabalhando na minha vida. Por exemplo, os irmãos concordam, né? Olhando, seja sincero consigo mesmo. Vocês já ouviram a passagem do dilúvio? Sim ou não? Sim. Quantas pessoas se salvaram no dilúvio? 8. Amém. Essas pessoas foram as pessoas que, por meio da pregação de Noé, tiveram dentro da... Quantas pessoas tinham fora e morreram no dilúvio? Todas, irmãos. A pergunta é, será que ali, naquele momento, eu só estou assim, conjecturando, não tinha alguém de idade? Tinha. Será que não tinha pessoas, sei lá, com deficiência física? Tinha. E até mesmo mentais? Será que não tinha pessoas ou crianças de colo que acabaram de nascer? Será que não tinha mulheres grávidas? Não sei, irmãos, mas uma coisa eu sei, Deus mandou matar, Deus mandou não, né? Deus mandou dilúvio e matou todo mundo. Concordo eu? Irmão, talvez não. Aconteceu mesmo com a cidade de Sodoma e Gomorra. Será que não tinha pessoas lá, às vezes até incapacitadas, de entender e servir a Deus de todo o coração? Talvez sim. Mas Deus mandou descer fogo na cidade, irmãos. Mas Ele chamou eu para dar opinião, se Ele... Tiago, eu vou descer fogo lá porque eu preciso purificar a cidade. O que você acha? Porque se Ele perguntasse para mim, eu ia falar, não faz isso, deve ter gente boa lá. Está entendendo, irmãos? Amém. Sim ou não? Sim. Vou dar um outro exemplo, talvez esse aí não tenha te convencido. Mas hoje os irmãos assistem, acredito eu, bastante coisas na rede social, né? Enfim, tem aí o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, sim ou não? Sim. Os irmãos têm mais ou menos uma ideia perdão, né? Eu sou temente a Deus, irmãos. Mas assim, os irmãos têm ideia da depravação espiritual que virou muitas celebrações e muitos cultos aí afora, né, irmãos? Sim. Onde a gente vê coisas de irmãos que escandalizam a nós. Irmãos, eu já citei várias aqui. Em culto de ceia do Senhor, eu já vi pastor tomar água e cuspir água na boca do fiel aqui, dizendo que foi Deus que pediu. Na cara das pessoas, tomar e cuspir. Eu já vi pessoas basicamente desnudas, peladas, para uma comunhão, dizendo que foi orientada por Deus. Eu já vi pessoas que assim, por ter um certo nível de discernimento espiritual, estavam endemoniadas ministrando a palavra para outros irmãos. Eu já vi pessoas profetizando em nome do Senhor, que da parte do Senhor não tinha nada. Irmãos, eu já vi um monte de coisa. Agora a pergunta é, isso choca você, sim ou não? Sim. Você acha que é uma coisa grave, se tratando de Deus, o Deus Criador, o Deus amoroso, o Deus zeloso, é algo grave, sim ou não? Sim. Mas eu vou te falar uma história. Pessoas, detalhe, não, e eu não estou falando só de membros não, irmãos, eu estou falando de pessoas que lideram, de pastores que lideram também, que é o principal, né? O pastor que dita que conduz as ovelhas. Mas eu estou falando de líderes espirituais, pastores, ok? Que enganam o povo e tem como principal objetivo ganhar status, ganhar dinheiro. Isso é coisa ruim ou é boa, irmãos? E vocês sabem que isso existe, vamos ser maduros. Existe ou não existe? Sim. Amém. Aí, irmãos, nós temos uma história que eu não vou entrar lá, mas só para os irmãos entenderem. Aconteceu um momento em que... os irmãos já ouviram falar da Arca da Aliança? Sim. A Arca da Aliança tinha saído da presença do povo de Israel. Foi lá para perto dos filisteus. E essa arca está voltando para a posse de Israel de novo. E a galera está transportando... Eu vou falar numa linguagem mais simples para os irmãos. A galera está transportando a arca. Ok? Junto lá do carro dos bois, colocou a arca lá no carro dos bois e está transportando a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu? O carro deu uma bambeada, porque o terreno não era bom, era tipo hoje, aqui é tipo, você andar numa rua aí, é quase a mesma coisa, né? Você perde o cérebro, perde o amortecedor do carro, perde tudo. O negócio chacoalhou, a arca ia cair. Sabe o que um servo do Senhor fez?
Com zelo de que a arca não caísse, ele colocou a mão na arca. Sabe o que Deus fez? Rompeu ele no meio. Pá! Aí pergunto por irmão, seja sincero no teu coração, o que Deus fez foi justo? Vista que hoje as pessoas fazem o que quer, você não vê pessoa rompendo ao meio, falando um monte de... Não vou nem falar aqui, mas tratando Deus como se fosse escravo da pessoa, fazendo coisas assim absurdas. E por que Deus não rompe essas pessoas no meio? Porque lá, irmão, um servo de Deus, vou repetir, os irmãos precisam conhecer essa história, um servo do Senhor, zeloso em não ver a arca da aliança carregava a presença do Senhor, de não cair no chão, ele apoiou a arca, Deus fulminou ele, irmão, num momento, pá, morreu, caiu morto no lugar. Então, irmãos, eu não sei por que Deus fez isso, quer dizer, eu tenho, né, hoje com um pouco mais de maturidade, sim, mas para os irmãos entenderem, Deus é justiça, sim ou não? Sim. Deus é amor? Sim. Misericórdia? Sim. Se a gente pensar com a nossa mente natural, é justo ele partir um servo que foi zeloso por não deixar cair a arca que continha a presença dele, enquanto outros estão fazendo o que quer e não são partidos ao meio, na sua mente natural, é justo sim ou não? Não. É justo? Não. É justo os caras estar vivendo do jeito que está vivendo, não ser partido no meio? Comparando as histórias, eu estou falando, né? Se a gente for sincero na nossa mente natural, não é justo. Entendeu? São só exemplos de coisas que talvez a nossa mente não compreende. Né? Mas Deus trabalha assim, irmãos. Amém? Amém. Amém. Abri um parentaço aqui, um parênteses muito grande. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar um outro texto com os irmãos. Deixa eu só procurar aqui, irmãos, só um minutinho. Os irmãos querem comentar alguma coisa? Sim ou não? Bem, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Sim. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma colocação? Estão com alguma dúvida? É importante que vocês entendam. Nem que seja para levantar a mão e falar, eu não concordo com nada, não tem problema, irmão. Vou continuar te amando. Fique em paz. Amém? Amém. Vamos para um outro texto? Que esses textos vão dar corpo para a gente entender aquilo da ceia do Senhor. Ó. O que nós lemos no texto da ceia do Senhor? Examine, pois, o homem a si, depois come e beba. Sim ou não? Sim. Então vamos para outro texto. Agora nós vimos Jesus, o nosso Senhor e Salvador, iniciando uma parábola que ele semeava uma grande multidão que estava na areia da praia, ele estava no barco, ele semeou a palavra, ele lançou a semente. Os discípulos perguntaram para o Senhor, Senhor, por que fala por parábola? O Senhor disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios, a eles não é dado. Pegaram isso, sim ou não? Sim ou não? Amém. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, Vou ver se eu tenho de pirona. versículo de número 30. Não paracetamol. Para quem? Aqui está a chave de toda a mensagem, irmãos. Eu quero que você preste muita atenção e você der conta, como eu te falei, de gravar, de anotar. Faça isso. Amém? Amém. Vou ler primeiro, depois nós voltamos e eu explico para os irmãos. Versículo de número 30. João 8. Versículo de João 8. Vou ler o 29. Deixa eu ver se eu vou...
Espera aí, irmãos. Vou ler do 25 em diante, para os irmãos entenderem legal. Vou fazer uma leitura corrida, mas assim, é que o néctar da coisa está do 29 para baixo. Mas vamos pegar do 25 em diante, que eu gosto que os irmãos entendam, tá? 25 em diante. Capítulo 8, João, Evangelho segundo escreveu João, 8, 25. Vamos lá. Então lhe perguntaram, o pessoal gostava de perguntar para Jesus, né? Então lhe perguntaram, quem és tu? Amém? Eles lhe respondeu, que é que desde o princípio vos tenho dito? Ele perguntou, perguntaram assim para o Senhor, quem que é o Senhor? Ou quem é você? Estou falando com quem? Sabe, tipo assim, ele falou assim, ó, o que é que eu tenho dito desde o princípio? Ele perguntou, ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Vamos lá. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Estão pegando aí, irmãos? Jesus falando, ó, muitas coisas eu tenho a dizer a seu respeito e julgar. Porém, esse porém é um mas. Todavia, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele eu tenho ouvido, essas eu digo ao mundo. Então eu tenho muita coisa para dizer de vocês, tenho muita coisa para julgar a respeito de vocês, porém dou ouvidos primeiramente ao meu Pai, ao que me enviou, ok? Essas coisas eu tenho dito a vocês, porque dele eu tenho ouvido. Meu Pai me fala, eu ouço e falo o que ele quer. Os irmãos pegaram, sim ou não? Amém. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Né? Até porque no verso anterior ele não citou Pai. Ele falou, ó, aquele que me enviou é verdadeiro. De modo que as coisas que dele eu tenho ouvido, né? Essas eu digo ao mundo. Então Jesus só fala ao mundo as coisas que ele ouve daquele que o enviou. Quem o enviou? O Pai. Mas eles não atinaram que Jesus falava acerca do Pai. Verso 27 que nós lemos. Vamos para o 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Oh, meu Deus, que coisa linda, Senhor. Ele disse assim, ó: quando o Filho do Homem for levantado, quando o Filho do Homem for injustiçado, quando o Filho do Homem for pregado, vocês saberão que eu sou Ele, e que nada eu fiz por mim mesmo, mas tudo que foi feito porque o Pai me ensinou. Jesus, o nosso Senhor, o Filho legítimo de Deus, foi obediente ao Pai em todas as coisas. Por quê? Porque o Pai é verdadeiro e fiel. Se o Pai disse que vai, é porque vai. Se o Pai disse que não vai, não vai. É assim, é isso que faz o nosso Deus um Deus confiável, irmãos. É isso pelo menos que me motiva a sair da minha casa numa manhã de segunda-feira e ter comunhão com os irmãos e adorar e entregar tudo de mim. Por quê? Porque se Ele falou que vai dar, irmão. Se Ele falou que ainda tem tempo, tem tempo, irmão. Se Ele falou que há esperança, irmão. Se Ele falou que tem um tesouro reservado, tem um tesouro, irmão. Porque quem falou não fui eu, foi Ele. Está entendendo, sim ou não? Amém. Qual é o problema da grande maioria que não consegue viver uma vida em retidão com o Senhor? Porque não entende a fidelidade de Deus. Está lendo, está ouvindo, está sendo ministrado de que há algo do Senhor para a vida do ser humano, mas ainda, por exemplo, o trabalho fala mais alto. Por quê? Porque não acreditou verdadeiramente, irmão. Porque quando você acredita, irmão,
as coisas passam a não ter mais valor, porque você acreditou. Entende? Sim ou não? Amém. Se eu falar para você que o primeiro que se levantar daqui, e bater um sprint aí até o final da rua, ganha a chave do meu carro, você acreditar e correr, irmão, se tiver a ideia de que eu estou falando uma coisa verdadeira, tu vai levantar, vai correr e vai ganhar a chave. Tá entendendo? De mim, talvez vocês podem duvidar, porque ninguém levantou e correu. E eu tava falando sério. Perdeu a sua bênção. Eu falo para os irmãos, faço umas provas rápidas para os irmãos precisam ser ligeiros, irmãos. Ô Senhor, né? Mas, vindo da parte de Deus, irmãos, não há brincadeira. Não há desvio. Vocês estão entendendo? Amém. Vamos lá. Verso 28, ele falou, eles não sabiam, eles não apenaram. Pode falar, Luquinhas. Ah, entendi. Amém. É justificável, aceitável. Verso 27, eles porém não se atentaram que ele falava acerca do Pai. Mas quando ele falava acerca do Pai, você viu que o verso posterior, ele disse assim, ó, quando o Filho do Homem for levantado, quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele mesmo. E ele vai dizer assim, aí saberão que eu sou. Ele está falando do Pai, mas está falando de si também. Porque ele e o Pai são os irmãos estão aí agora eu falo que depois, quando está acabando a ministração, vocês vêm junto. Mas é isso aí, irmãos, não tem problema. Tá bom? Vai ter muito tempo de comunhão. Verso de número 29. Aquele que me enviou, quem enviou quem aqui? Deus enviou a Jesus. Cristo. Aquele que me enviou está comigo. Olha que curioso, né? Deus estava no céu, sim ou não? Assentado no trono, mas Jesus está falando, ele está comigo. Ok? Não me deixou só. Porque eu faço sempre o que lhe... Agora vai entrar na mensagem, irmãos. Aqui era só uma lambida na rapadura. Aqui agora você vai morder ela, mesmo até quebrar os dentes agora. Vamos lá. Ditas essas coisas, Jesus diz tudo isso. O que aconteceu? Vocês vão ler para não dizer que eu estou pregando errado. Ditas essas coisas, versículo de número 30. O que está escrito aí, irmãos? Muitos creram nele. Muitos creram nele. Muitos são todos? Não. Beleza? Então, Jesus está falando a uma multidão, ou está falando aqui com um grande número de pessoas, porque se é muitos é uma multidão, né, irmão? Se é 3 ou 4 já não é multidão. Então, Jesus está pregando a uma multidão, só que depois de dizer todas essas coisas, anunciar quem ele é por pessoa, se revelar a eles, muitos creram. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que nós estamos em 50 irmãos. Vamos supor que 50 é o todo. O que é muito de 50? Chuta aí o número. 40 é muito? Então beleza, dos muitos, 40 creram em Jesus. E os outros 10? Não creram. Concordam comigo, sim ou não? Amém. Vamos continuar. Disse, pois, verso 31, Jesus aos judeus que haviam... De novo, irmãos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido. Então, dos 50, quantos creram? 40. Jesus vai falar com quem agora? Com os 40. E os 10? Não importa mais. Eu digo, não é que não importa, que Deus não ama. Seja maduro, irmãos. Na mensagem que Jesus vai passar, segundo toda a ideia, contexto, exegética aqui do texto, ele não está falando com os 10. Disse Jesus aos que creram nele. Dei o exemplo, 50 caiu para 40, Jesus vai falar aos que creram. Os irmãos estão pegando, sim ou não? Amém. O que ele vai dizer? A parte B do verso 31. Se vós quem, irmãos? Os que creem. Se vós permanecerdes na minha, sois verdadeiramente os meus. Agora nós temos mais uma questão. Ó,
esse se é condicional. Vocês estudaram isso na escola, sim ou não? Sim. Toda vez que a gente vê a expressão se, ela dá uma condição. Porque, ó, se eu jogar esse celular no chão, ele vai quebrar. Se eu não jogar, ele permanece do jeito que está. Isso é condicional, certo? Jesus separou, falou uma grande multidão. Nós demos aqui o exemplo que ele falou com 50 pessoas. Os irmãos estão entendendo ou está difícil para os irmãos? Amém. 50 pessoas. Grande parte, muitos creram. 40. 10 não. Ele vira para os 40 e fala assim: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, se verdadeiramente sereis os meus. Para eu ser discípulo, eu preciso permanecer aonde? Na palavra. Estão pegando sim ou não? Amém. Verso 32, esse é o néctar da mensagem, irmão. Anota aí, Sedecom. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu sim ou não, meu amado? O problema é que muita gente usa esse texto totalmente isolado, de Mateus, capítulo de número 8, não, João, de capítulo de número 8, que nós estamos vendo, verso de número 32, e diz assim: irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Não é tão simples assim como prega. Por quê? Pergunte para mim, por quê? Por quê? Porque o Senhor Jesus dividiu 2 vezes o grupo. Vocês enxergaram isso ou não? Sim. Primeiro ele prega a uma multidão, sim ou não? Sim. Separa os que creram. Depois ele pega os que creram e fala assim, ó: se você permanecer, você verdadeiramente vai ser o meu discípulo. Então, nesse grupo, pode ter os que permaneceram e os que não permaneceram. Sim. Pode ser que os 40 permaneceu. Mas vamos olhar para a nossa realidade hoje. Quem permanece fiel? Os que permanecem, é isso que Jesus está falando, conhecerá a verdade. E a verdade libertará. Irmãos, eu disse que eu creio que o Senhor Jesus vai libertar vidas nessa manhã. Amém. Porque eu creio, eu tenho total certeza do que eu estou ministrando na sua vida. E eu sei que o que eu estou ministrando é a verdade. Amém. E se é a verdade, ela é capaz. Não sou eu que estou capaz de te libertar, mas a verdade é. Mas para isso eu não posso te enganar. Para isso, não é eu ministrar a palavra, você sair daqui, dizer o amém no final, é isso que eu quero para mim e acabou. Para isso eu estou te convidando, você precisa permanecer. E se eu não permanecer, vai continuar do jeito que está. Ah, não gosto de ouvir isso. Não tenho o que eu te pregar diferente, irmão. Tá bom? Amém. Eu quero libertação, pastor. Então permaneça. Eu quero mudança de vida, pastor. Então permaneça. Mas eu não vou sair daqui rodopiando, voando na nuvem. Eu vou batizar hoje, eu não vou sair transformado. Não vai, irmão. Não vai. Certeza do que você está falando? Absoluta. Por quê? Porque não foi assim que Jesus disse. Como que Jesus disse? Permanecei na minha, e aí você vai conhecer a verdade, e aí você vai ser liberto. Pode falar, Sami. Pastor, conhecereis a verdade vos liberta. E essa verdade que nos liberta, está nos libertando do quê? De nós mesmos. Porque hoje a gente entende que é de coisas externas, só que a gente esquece daquilo que está em nós, né? Mas se permanecer, nós seremos libertos de nós mesmos. Mas se permanecer, então há pessoas que não permanecem no Senhor e se acham libertos. Sim. Então a pergunta é nos libertar de nós mesmos, mas seria o que de nós mesmos? O que nós precisamos? O nosso ego, o nosso eu, o nosso achismo, a nossa... se eu tivesse que resumir a nossa mente, o nosso egocentrismo, a nossa maneira de pensar, porque o trabalhar de Deus na nossa vida, o que é? É Ele colocar em nós ou conformar a nós a mente do Senhor. Então, para que a mente do Senhor seja estabelecida em mim, eu preciso me libertar da minha. Então, por isso que o apóstolo Paulo dizia assim: não sou eu quem vivo, porque eu já saí até de mim mesmo. É Cristo quem vive em mim. Aleluia. Então, a libertação é a libertação de si mesmo. Como eu falei, não é libertar do diabo, não é libertar do inferno. Tudo isso é consequência de uma mente liberta. Se você caminha em espírito, se você é liberto pela palavra e não tem mais esse mimimi com o Senhor,
Eu digo de tipo assim, colocar Deus como seu escravo, colocar Deus como seu servo. Se ele não atende, você emburra, não vem na comunhão, falta e acha que está tudo certo para a tua vida. Quando você amadurece, você começa a caminhar em espírito. Quando você começa a caminhar em espírito, irmãos, ataques não pega nem na sua unha. Eu digo assim, pega, mas não abala, você está entendendo? Quando o crente ele cai, levanta, é porque não mexeu ainda. Ainda tem muita coisa dele mesmo. Precisa sair. Precisa entrar Cristo para que Cristo vença. Está entendendo sim ou não? Amém. Porque a forma de se posicionar vai ser a forma de Cristo. A forma de falar vai ser a forma de Cristo. A forma de pensar vai ser a forma de Cristo. A forma de agir vai ser a forma de Cristo. E eu digo uma coisa, irmãos. Jesus Cristo só se encurva para um. Para o Pai. O restante fica no chinelo. Está entendendo? Não tem problema que pare na frente de Jesus, que detenha Jesus. Não tem diabo que detenha Jesus. Não tem situação financeira que detenha Jesus. Vou falar até mais, não tem problema de saúde que detenha Jesus. A única coisa que comove o Senhor, ao ponto dele deixar a vontade de fazer uma outra, é o Pai. Aleluia. Consegue entender, sim ou não? Amém. Os irmãos pegaram isso? Sim. Graças a Deus. Os irmãos lembram do que a gente leu em Mateus, sim ou não? Sim. Verso de Mateus. Nós lemos ali acerca da semente que foi ministrada, foi semeada à beira do caminho e tal. Eu não vou ler o restante do texto, porque Jesus explicou essa parábola aos discípulos, ok? Mas eu sei que isso daqui vai estender e o objetivo aqui não é estender, tá bom? Porque eu sei que enfada, eu sei que cansa, eu sei que os irmãos não aguentam mais, e aí a gente vai encurtando. Mas vamos lá. Quando o Senhor Jesus ele vai explicar a parábola, ele vai falar o que significa a semente que caiu na beira do caminho. Ele vai falar também, lembra? A primeira caiu na beira do caminho. Os irmãos lembram, sim ou não? Sim. Ela caiu na beira do caminho, o que aconteceu? A ave veio, pegou e comeu a semente. A segunda caiu em solo rochoso, mas aí tinha um pouquinho a terra, não deu raiz. Logo veio o sol, queimou, A terceira caiu no espinho, a outra caiu em terra boa, ele vai explicar. Ok? Amém. E ele vai falar que o primeiro... Eu acho que eu vou ler sim. Mesmo que ler rápido, porque você precisa enxergar uma coisa no texto. Volta lá então. Melhor. Vamos ler sim. Mateus 13, tá, irmãos? Amém. Mateus 13, verso 18. Melhor. 18 mesmo. Vamos ler rapidinho, que assim eu não detenho os irmãos, ok? Amém. E aí eu consigo encerrar e a gente consegue cear. Mateus 13, 18. Eu só quero que os irmãos estejam entendendo, né? Porque senão, aí a gente, sei lá. Tem uns irmãos que tá com a cara de que pode pagar um churrasco pra gente à noite, embora a gente vai ter um almoço, mas estou falando da noite, já estou profetizando. Então, o Kennedy está com a cara de que quer pagar um rodízio para todo mundo. Se vocês quiserem, irmãos, a gente continua na churrascaria. Qual o Kennedy? Na Grill Sul? Pode ser, é bom lá, eu gosto, já comi lá. Tá bom? Amém. Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão. Vamos lá, verso 18. Mateus 13, 18. Podemos ler rapidinho? Só porque assim, os irmãos vão pegar algumas coisas aqui, ó. 13, 18. Atentai vós, pois a parábola do semeador. Aqui Jesus está falando com os discípulos. Não foram os discípulos que perguntaram, mestre, por que fala em parábolas? Sim. O que ele falou? A vós é dado conhecer dos mistérios do reino, mas a eles não é dado. Aí Jesus vai falar no verso 18, ó, atentai vós a parábola do semeador. Vou explicar ela. Veja bem. Verso 19. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi tirado do coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Lembra? A ave não comeu? Sim. Ele está falando assim, ó, todo que ouve a mensagem do reino e não compreende, vem o maligno e tira do coração. Ok? Verso 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, ele ouviu, recebeu logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e ele chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Ou seja,
ele até recebeu, até entrou a palavra, e ele está lá eufórico, mas foi a primeira prova, irmão, a primeira prova. Deus tocou no calcanhar de Aquiles, tirou o emprego, o camarada ganhava lá 10 pau por mês, serviu o Senhor, pulava de alegria, estava trocando de carro, indo na churrascaria, mais ou menos a vida do Kennedy. Por isso que eu já selecionei ele para pagar para todo mundo, irmãos. No Black, os irmãos eles pensam que eu não percebo, quando eles estão do lado eles abrem o Black Card assim, na hora que abrir o Black Card, não tem pra onde correr. E aí, irmãos, o irmão estava lá todo emocionado. Isso acontece com a grande maioria dos cristãos. Sai de um culto, não entende bulhunfas, que palavra poderosa e tal, e sai achando que virou o Superman. Aí o que acontece? Chega a notícia, ele sai e fala, hoje eu vou evangelizar, hoje eu vou lá para casa do meu sogro, hoje ele vai aprender de Bíblia, hoje eu vou... Aí chega lá, né, no caminho o celular toca, é o chefe dele, fala assim, meu irmão, tô passando aqui, eu sei que hoje é domingo, mas amanhã só pode chegar na empresa e passar na RH, você está demitido. E na hora ele vai falar assim, oh Deus, por quê? Vai parar, né, o mundo vai parar, vai estar só ele ajoelhado assim. Parou, sumiu da comunhão. E detalhe, às vezes nesse dia foi o dia que ele entregou o dízimo ainda dos 10 mil que ele ganhou. E aí é capaz dele pegar o telefone e falar assim, não, Deus não fez isso. Preciso voltar, ligar para o pastor e pedir um reembolso. Tá entendendo, irmãos? Não aguenta, não suporta. Tribulação, angústia. Quando ele entregou sorrindo para o pastor. E vamos dizer, irmãos, tá? Vamos dizer... Vou dar uma situação ainda mais engraçada. Vamos dizer que quem arrumou esse emprego para esse irmão foi o pastor. Ou é a empresa do pastor que está contratando o irmão. E acontece, irmão. Só que o cara foi, pisou na bola, entregou o dízimo no dia, no mesmo dia à tarde você está demitido. Ele que entregava feliz, meu pastor é uma bênção, irmão. 10 mil todo mês. Trabalho de segunda a terça. Aí perguntam para ele assim, irmão, você se alegra em dar o dízimo? Oxe, não, dízimo. Só abençoado. O pastor tirou salafrário, sem vergonha. Comeu meu dízimo hoje, me mandou embora. Vou orar para que ele morra. É assim, irmão, porque tribulação dá nisso. Vamos continuar aqui, O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fazem a palavra infrutífera. Então a palavra foi semeada, só que a influência do mundo, as coisas gostosas, prazerosas do mundo, sufoca tudo que foi ministrado. E tudo aquilo que foi ministrado se torna infrutífero. Deixa eu te falar uma palavra de maturidade. Você quer caminhar com Jesus e se tornar discípulo de Jesus? Entrega tudo que você tem, que você vai ver o que é a experiência de andar com Deus. Aí você ouve uma palavra dessa, é pesado ou é leve? Larga tudo que você tem. Tudo. Se tiver coragem, der conta de largar tudo. Largar você mesmo, largar emprego, largar tesouro, largar carro, largar casa. Não estou pedindo para me dar, não. Estou falando assim, se der conta de fazer, e eu não tenho nem coragem de te pedir isso, porque assim, não porque eu não creio, né, mas é porque eu sei como trabalho por o coração do povo. Mas eu estou falando mensagem de Jesus. Porque chegaram perto de Jesus e falaram assim, o que eu tenho que fazer para te seguir? Ele falou, dá tudo. É ele que falou, não sou eu. Mas se der conta de fazer isso, irmão, se der conta, não estou pedindo para você fazer, porque eu sei que você não vai aguentar, no outro dia você vai ser essa história do pastor. Você vai bater na minha casa lá e eu ando armado. Eu não, mas meu sogro sim. Nós recebemos na bala. Quando não dá na fé, irmão, é na bala que nós resolve. Mentira, irmão. Fica assustado. Não, parte é verdade, irmão. Mas assim, se der conta de fazer, irmão, eu garanto para você. Não é para dar para mim não, mas se der conta de abandonar, com o coração puro, aberto de receber do Senhor, você espera receber e viver a vida como? Melhor ou pior do que você vive? Melhor, né? Pode falar, Sandra. Pastor, no versículo 22, lá no final fala, e essa pessoa não produz nenhum fruto. Quem produz fruto, só quem está em Cristo. Isso. Então, eu percebi que esse versículo fala para quem está nele. Ou seja,
eu lembro assim, quando falam sobre esse versículo, eles pensam que é ímpios, mas aqui está dizendo sobre nós. Sobre nós. Sobre nós. Sobre nós. A gente não pode deixar de lado, colocar a culpa no ímpio, né? Você está falando para quem está em Cristo, para aqueles que creram. Não é para ímpio, muito bem. Não fala de ímpio, não fala de incrédulo. Né? E já começa desde o versículo. Todos creram nele. Essa parábola eu estou explicando para que eles conheçam o mistério do reino do céu. Então não está falando com ímpio aqui. Fique tranquilo que não é com ímpio. Muito obrigado, Sâmio. E aí ele vai falar da última. Ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra. Esse é a boa terra. Ele ouviu a palavra, ele a compreende. Essa frutifica e produz em 100, 61. 80, desculpa. 100, 60 e 30 por 1. Deu para entender, irmãos? Amém. O que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã? Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: é isso que liberta as nossas vidas, ok? Vamos lá. O que tinha? Jesus estava. Foi Jesus que disse a parábola, sim ou não? Sim. Essa parábola conta a história do quê? De um semeador que saiu a semear, certo? Então eu estou passando para os irmãos, eu estou usando a mesma parábola que Jesus disse, certo? Sim ou não? Sim. A parábola do semeador que saiu a derramar semente no solo e cada uma caiu num terreno, sim ou não? Sim. Mas naquele momento, quem estava pregando essa parábola? Jesus. Quem na verdade é o semeador que é tipificado nessa mesma mensagem? Jesus, vocês concordam comigo, sim ou não? Porque Jesus está pregando a parábola, ele na verdade, naquele momento, é o semeador. Agora entenda uma coisa, o que tem de igual em todos os casos, se não no último? Que é o caso da boa terra. E até no caso da boa terra, do que está falando, o que tem de igual, de um para o outro? Porque nós temos terrenos, solos diferentes, sim ou não? Sim. Nós temos o terreno rochoso, nós temos o problema da ave que roubou, nós temos o problema do espinho, nós temos a terra boa, sim ou não? Sim. O que é igual em tudo? A semente. A semente. A semente é única. O que mudou? O que mudou? O que recebeu a semente, sim ou não? Sim. Pergunta para mim, o que é isso? Que é isso? Respondo para você mesmo, o meu coração. Quem pregou ali? Jesus. Então o problema não está na mensagem. Porque, irmãos, se nem todos se converteram à palavra que Jesus pregou, em pessoa, em carne, o problema não está na semente. A semente é boa. A semente é perfeita. A semente é agradável. A semente é suficiente. O problema é o solo que recebe essa semente. E o solo fala do quê? Do meu coração. Conseguiu entender, sim ou não? Sim. Ah, mas então Jesus precisa primeiro trabalhar o coração. Então ele trabalhou errado, você está dizendo para mim então? A forma dele pregar e ensinar foi totalmente errada. Porque essa é a ideia que passam quando vem recorrer, por exemplo, a autoridades espirituais. Não, você tem que saber trabalhar, você tá... Então Jesus não soube? Porque ele sendo filho de Deus, tendo a maior autoridade nos céus e na terra, não conseguiu converter todo mundo. Ele não soube? Será que ele não sabia que o coração do povo não ia receber semente? Será que ele não deveria ter usado outra parada, então? Porque aquela ficou difícil? Não, irmãos. Não. Sabe por quê? Pergunte por quê? Por quê? Porque tem uma coisa que faz... Eu não vou falar de uma, mas eu vou falar de algumas. Dê conta de anotar isso, irmãos. Que eu reservei talvez aqui de uma maneira mais simples, mas você vai lembrar porque eu vou fazer um trocadilho aqui, tá? Você quer se tornar discípulo? Sim. Sim ou não? Sim. Amém. Porque, irmãos, essa boa terra que caiu e germinou no coração e deu fruto, não é porque foi mágica, não é porque Jesus pregou e o cara tinha mais habilidade de compreensão. Não, irmãos, a boa terra é o coração preparado para deixar todas as coisas para trás. A boa terra trata do nosso coração e ali quem tem que trabalhar somos nós mesmos. Em que sentido? Guarde isso para a sua vida. Para você se tornar discípulo, eu vou dar só 3. Porque senão eu fico aqui falando 10, aí não vai ser legal. Mas vamos lá, para você se tornar discípulo, você precisa pelo menos de 3 Ds. D de discípulo. Está entendendo? Pergunte qual? Qual? O primeiro, decisão.
Você, não é Jesus, você ouviu a palavra nessa manhã. Você precisa decidir algo aqui hoje. Você precisa decidir. Eu decido estar com Ele. Amém. Decisão, senão não torna discípulo. Segundo D, disposição. Não adianta você decidir hoje, pastor. Hoje eu caminho verdadeiramente com Cristo. Amanhã é comunhão. Onde você está? Não está à disposição. Sabe o que é disposição? Disponibilidade. Se você não estiver disponível ao Senhor, não é discípulo. Sabe por que o discípulo recebia o conhecer dos mistérios do reino e o povo não? Não era porque Cristo amava mais os discípulos do que o povo. É porque quando Cristo pregava a palavra, o povo ia em... E quem ficava? Os discípulos iam aprender. Cedo ou tarde iam aprender, irmãos. Eu duvido que era o mesmo tempo para Pedro, o mesmo tempo para João, o mesmo tempo para Tiago. Não era o mesmo tempo. É muito provável que Jesus ensinava eles por parábolas e eles não compreendiam. Mas o caminhar da vida desses discípulos, a disposição e a decisão de caminhar com o Senhor é que tornou a vida deles uma vida extraordinária. Ao ponto de, na Nova Jerusalém, eles terem os seus nomes escritos em colunas. Está entendendo, irmão? E é tão prova viva de que eles não entenderam e não compreenderam no ato, que, nós temos fatos aí de, por exemplo, Pedro cortando a orelha na verdade, ele estava sendo separado para ser sacerdote. O cara não tinha entendido nada. Ainda. Quando Jesus morre, e antes da sua ressurreição, no período da sua ressurreição, basicamente os discípulos voltaram a fazer as coisas que ele fazia de costume. Pedro foi pescar, o outro foi fazer não sei o quê, o outro foi... Entenderam? Aí Jesus precisa ficar mais 40 dias na terra ensinando o Evangelho. Mas por que transformou? Ao ponto, irmãos, de a gente ter um Pedro totalmente diferente. Aquele que pega no braço de um coxo e fala assim, ó: eu não tenho nada para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. A sombra do cara curar só dele passar, demônios serem expulsos só com a presença do cara. Esse não é o Pedro que andava com Jesus. Esse é o Pedro que andou com Jesus. Decisão, disposição. E o último D. Vamos ficar só em 3D que você vai lembrar de ligação, né? Discípulo DDD. Determinação. O que é determinação? Eu estou disponível. Uma coisa está disponível para a obra, irmãos. Amém? Decidi andar com o Senhor. Beleza, cheguei aqui na comunhão. Estou aqui, estou disponível. O que é determinação? Manda aí o que precisa fazer que eu faço. Entende? E aí? Nós vamos ter uma comunhão aí, tem alguém precisando de alguma ajuda? Isso é determinação. Mas o negócio é o seguinte, precisa buscar um negócio lá e o carro de todo mundo aqui acabou o combustível, eu vou a pé. Determinação, estou determinado a cumprir. Um discípulo caminha com esses 3 Ds, pelo menos: decisão, disposição e determinação. É só por meio disso que se é conhecida a verdade. E é só por meio disso que se há uma libertação. Aleluia. Amém, irmãos? Os irmãos conseguiram entender, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Eu vou encurtar aqui, a gente já vai entrar na celebração da ceia do Senhor. Eu vou convidar a Sami para estar vindo aqui, ela vai louvar algo. A gente vai entrar na esfera agora dessa celebração, mas eu não terminei a mensagem ainda. Ok? É só para ela ir se preparando e tal. Vamos voltar para o texto da ceia? Amém. Examine, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Por que você acha que o Senhor está falando isso? Por meio de Paulo, é óbvio, né? Paulo que escreveu a carta. Mas por que você acha que o Senhor está falando isso? Examine o homem a si mesmo. Ele está falando assim, ó: olhe para dentro de si. Como está seu coração? Depois coma. E depois beba. É isso que estava escrito, sim ou não? Sim. Pastor, e quando fala coração, não significa somente sentimento, né? Coração se refere à mente também, à razão, ao entendimento, né? Sim. Amém. Não é um sentimento. Olhar para si no seu coração é olhar para você mesmo, em todas as suas áreas. Nas áreas emocionais,
nas áreas racionais, nas áreas conjugais. E quando eu digo conjugal, não estou falando só de um marido e uma mulher. Na área da comunhão. Você precisa olhar para si mesmo, seu coração. Você se examina. E essa palavra que liberta, irmãos, porque agora nós vamos entrar no momento de celebração chamado Ceia do Senhor. O que essa mesa e esse dia e esse momento representa? Representa aquela ação que ocorreu ali momentos antes do Senhor se entregar naquela cruz por amor ao mundo. E Ele sentou com os seus. Sabe quem que teve o privilégio de sentar com o Senhor à mesa? E experimentar uma primeira ceia na mesa? Ô irmãos, é sério isso que eu estou falando com você. Sabe quem estava lá? Naquela hora, naquela primeira mesa, pôde olhar para a face do Senhor, pôde receber esse amor do Senhor. Sabe quem estava lá? Quem decidiu, quem estava disposto e determinado. E falou, eram pessoas que tinham e se posicionavam dessa forma. Porque você pode não acreditar, mas Jesus não teve somente 12 discípulos. No tempo em que Jesus discipulava e pessoas seguiam, eram muito mais do que isso, chegando a quase 100. E teve uma mensagem do Senhor, uma mensagem, que Jesus se ensina, e a Bíblia diz, e os seus discípulos o abandonaram. Jesus vira para um discípulo que está do lado dele e pergunta assim, não vai com eles? E ele vira ao Senhor e diz assim, para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu decidi, Senhor. Eu estou aqui e conta comigo. Esses foram os que se assentaram à mesa. E nós celebramos da mesma mesa, meu irmão. Talvez você está aqui hoje para tomar uma decisão. Talvez você está aqui hoje porque já tomou a decisão, mas ainda não entendeu que você tem que ser disponível ao Senhor. E talvez você tomou a decisão, esteve disponível, mas nunca se determinou a ir até o fim. Irmãos, o Senhor falou assim, olhe para dentro de você, examine-se, pois, a si mesmo, come e beba. A ceia, irmãos, nada mais é do que o próprio Senhor Jesus. Isso representa Ele. Você está entendendo, Senhor? Não? O pão é o corpo, o sangue é o suco é o sangue. É Ele purinho aqui. Está entendendo? Pastor, o que significa examinar a mim mesmo? Deixa eu te dar um exemplo bem chulo, mas bem prático. Porque eu não sei qual é a sua vida, irmãos. E você não vai ouvir aquela mensagem, olha irmão, você que vê aí, é você que examina você mesmo, você vai ver se você vai cear, se você não vai cear, porque daí é com você, irmão. Porque você pode não estar muito bem, você pode estar em pecado, você pode não ter sido batizado, irmão. Isso tudo é mentira que foi falado para nós. Pastor, eu posso cear se eu estiver em pecado? Não, você deve. Pastor, eu posso cear se eu não for batizado? Não, você deve. E eu falo isso, irmão, colocando a minha costa para julgo do Senhor. Porque eu sou uma pessoa séria que caminho com o Senhor. Os irmãos que me conhecem sabem que cai sobre mim essa responsabilidade, porque nós aqui somos pastores das ovelhas. E eu não posso, você deve cear. Por quê, irmãos? Porque nesse lance de exame, comer e beber, vou dar um exemplo para os irmãos. Vamos transferir o examinar para uma outra esfera. Você vai no médico, você está com uma dor muito forte, não pega isso para você, tá, irmão? É só exemplo. Ah, isso não é para pegar igual o carro que vocês perderam. Você vai no médico, você está com uma dor muito forte, nem eu não estou me aguentando de ficar em pé aqui, irmãos. Depois eu mostro o meu pé para os irmãos. Você vai no médico, você olha, você chega e fala assim,
tô com uma dor aqui, eu não sei o que é. Aí o médico fala assim, eu vou te examinar. Sim ou não? Sim. Ele não vai te dar um diagnóstico, principalmente se for uma coisa interna. Não, vamos te examinar. Ainda que for na garganta, ele vai pegar e vai olhar a sua garganta. Sim ou não? Sim. Depois, vamos falar de uma coisa séria, grave. Ele pega e olha assim, filho, eu tenho uma notícia para te dar. Isso que você tem aí é câncer. E está num estado gravíssimo, terminal. Mas, hoje por conta da medicina, e dos avanços, né? Eu tenho uma solução, um tratamento, não vai te curar. Hoje você tem 40 anos de idade, mas eu garanto para você, se você fizer esse tratamento, te dá uma perspectiva de vida até uns 90 anos. Mesmo sem cura. É um paliativo que vai se estender por muito tempo. Esse médico examinou, sim ou não? Sim. Esse médico achou a causa, sim ou não? Sim. O que ele está fazendo agora? Tratando. Tratando. Com o quê? Com remédio. O que é a ceia do Senhor? Querido, coloque o seu coração na sua cabeça. Procure a causa em você mesmo. Procure o que está te faltando tomar esses 3D na sua vida, ou coisas que na sua vida também te tocam e te tiram da presença do Senhor. É uma doença, uma unha encravada, é falta de interesse. Irmãos, não pense que você vai se interessar pela palavra de Deus por mágica. Irmãos, mundo espiritual não é mágica, é prática, é diferente, é prática. Eu não tinha interesse pela palavra até o momento que eu decidi caminhar. Decidi estar disponível e decidi me determinar. Hoje, a coisa mais extraordinária na minha vida é a palavra. Não é mágica, é prática. Fé se exercita, não é algo que abre a sua cabeça e entra dentro dela. Você fala, não, mas olha a vida de Paulo, olha a vida de Pedro. Você acha que foi fácil para os caras? O que eles tiveram que abrir mão, irmãos? Ninguém foi divino, até Jesus aprendia do Pai. Até Jesus era obediente ao Pai. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Achou a causa, achou a dor, achou a deficiência, irmão. Coma apresentando ao Senhor. Beba apresentando ao Senhor. Me cura, ó Deus. Qual é o problema de você não comer? Um único problema, porque nessa situação do enfermo nós temos 3 realidades. A primeira, ele não toma o remédio. O que acontece com ele? Ele está com câncer terminal e se ele não tratar, ele vai a óbito rapidíssimo. Se ele não tomar o remédio, o que acontece com ele? Morre. Segunda possibilidade, ele tomar o remédio. O que acontece com ele? Vai ter, né, se tudo der certo, obviamente, vai acontecer dele ter a perspectiva de vida até os 90 anos que eu falei pro irmão. Mas eu não coloquei uma outra causa, tá? Vamos supor que a causa disso tudo, irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas vamos supor que a causa disso tudo foi o cigarro. Ou a bebida, sei lá. Estou pegando aqui aleatoriamente falando, foi o cigarro. Ok? Trouxe o câncer para ele, na garganta e tudo mais. Qual que é a terceira opção? A primeira é tomar o remédio, fazer lá a quimioterapia, a radioterapia e se curar, sim ou não? Sim. Ou a cirurgia, seja. A segunda é ele não fazer e morrer. A terceira é ainda que ele faça, ele continuar fumando. Não tem outras opções. Porque é óbvio que se o causador foi o cigarro, o que o médico vai falar para ele fazer? Então, irmãos, de maneira nenhuma, um médico letrado, um médico perfeito, ele nunca vai te dizer, pare de tomar o remédio e continue fumando, porque o que ele quer te trazer é a vida, a cura. O remédio você nunca pode largar. Pastor, eu estou em pecado, então larga o pecado, ceia ao Senhor. Pastor, eu estou em adultério, então decida parar de adulterar, mas ceia ao Senhor. Você não pode escolher e parar com remédio, irmão. Mas eu ainda estou no cigarro, na bebida, no adultério, tem problema. Ainda que você faça os dois juntos, é menos pior do que você não tomar. Porque não tomar vai te levar para um lugar. Morte. Isso eu não quero que aconteça na sua vida. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém. Por isso que eu falo para você, eu ponho meu lombo, irmãos, eu ponho minha conta. Porque se alguém mostrar para mim que alguém é curado sem tomar remédio, de um ato tão grave quanto esse, prova para mim que eu mesmo paro de tomar. Sabe por que eu tomo?
Porque eu peco. Sabe por que eu tomo? Porque eu sou falho. Sabe por que eu tomo? Porque muitos dias eu acordo e não decido. Sabe por que eu tomo? Porque muitos dias eu acordo e não estou disponível. Sabe por que eu tomo? Porque tem muitos dias que eu não estou determinado. Eu procuro essa causa, eu apresento aos pés do meu Senhor, e como dele falo, obrigado pelo remédio. Sem o Senhor eu não conseguiria. Irmão, se você conseguisse curar sem o Senhor, nem volta para cá e me passa a receita. Eu te sigo. Amém, irmãos? Amém. A Sami vai louvar. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse louvor. Eu pedi para que ela louvasse esse louvor. Nós vamos fechar os nossos olhos. Só segura um pouquinho, tá, Sami? Nós vamos apresentar para o Senhor o que eu examinei dentro de mim, que eu preciso ser liberto. O que eu examinei dentro de mim, que eu preciso ser curado. Irmãos, eu posso apresentar, pastor, algo espiritual? Não pode, deve. Posso apresentar também algo físico? Não pode, deve. Amém? Mas esse milagre, essa bênção, essa dádiva, essa glória não vai cair sobre a sua vida de mágica, não passe de mágica, irmãos. Decida. Pastor, mas eu tomei o pão, eu comi do pão, tomei do suco, eu declarei na minha vida para que o Senhor tirasse a dor, porque o Senhor curasse, Ele não curou. Volta amanhã. Volta na próxima comunhão. Normalmente eu falo para os irmãos, como pode? Eu me alegro em ver o rostinho de cada irmão, mas numa celebração de ceia, isso aqui fica que não tem lugar. Num culto de ensino, onde você vai ser liberto, onde você vai sentar num particular com Cristo, onde sua mente vai ser aberta. Irmãos, você está onde? A decisão é sua. Eu quero que você saia de dentro dessa caixa, você está entendendo? Caixa assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Travado, você não vê uma fresta, não vê uma parede, não vê um buraco. Olha, está tudo preto assim. Comece a caminhar com o Senhor. E quando você menos esperar, você vai piscar para um lado da parede assim, você vai falar, opa, é preta, mas é uma janela. Achei que era tudo parede. Aí você vai vir assim na janela, você vai abrir e vai falar assim, olha que lindo. Não tinha luz, agora tem luz. Estava preso, enclausulado, né? Encapsulado, estava tudo preto. Agora tem um pouquinho de luz, mas estou preso aqui ainda. Aí você vai andar mais um pouquinho com ele, aí você vai ver a porta, e você vai ver que você nunca teve travado. Você vai falar assim, puxa vida, posso sair, posso entrar. Não sou refém, mas voluntariamente sou servo dele. Ainda que eu saia somente para provar para mim mesmo que eu não estou sendo feito prisioneiro dentro de um cativeiro. Mas quando eu saio, eu piso fora, porque agora eu enxerguei a porta, eu falo assim, o melhor lugar é lá dentro, deixa eu voltar. E aí eu volto ao Senhor. Isso é o que a palavra faz quando você é liberto. Você fica num lugar confinado, e esse lugar confinado é nele mesmo. Você fica num lugar abrigado, e esse lugar abrigado é no Senhor. Você sabe que em qualquer momento você pode sair, mas você, quando você tem maturidade, você pisa fora e fala assim, eu quero voltar. E aí você volta, sabendo que você pode sair a qualquer momento. Isso é amar e se amar, meu querido. Amém? Irmão, você não tem noção do que você vai comer, do que você vai beber. Você não tem noção. Os irmãos dão conta da gente cear com essa meia luz ou não? Quer que você dá conta? Para quem não conhece, Família em Cristo, esse é o pastor Júnior. Amigo, família, pastor Edson. Esses são servos do Senhor lá em Guarulhos, que cuidam de vidas em Guarulhos, que um dia decidiram se colocar à disposição
e a determinação em servir o Senhor. Oh, meu Senhor, que eu tenha 2% que esses irmãos carregam. Misericórdia. Oh, irmãos, nós vamos cear o Senhor. Eu vou ler o texto, os pastores vão ajudar. Não negue ao remédio. Eu não gostaria de ver ninguém. É decisão sua, irmão, mas não negue o remédio. E as crianças, ceia também. Ceia também, come também. Não faz mal. Esse remédio não é contraindicado para quem é pequeno, para quem é grandão, para quem é... Jesus Cristo diz assim, ó: se eu viesse expulsão, sentido nenhum faria. Eu vim para os enfermos, é para os que precisam mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu não sou digno de participar. Então é você mesmo que ele escolheu o diálogo nessa manhã. Ah, eu não dou conta do meu pecado. Mas não vai continuar não dando, irmão. Se você continuar lutando essa luta sozinho. Aí com o Senhor vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ô, irmãos, a gente vai entrar numa esfera aqui. Dá lugar pro Senhor, sabe, irmãos? Eu digo assim, eu não estou falando de barulho, não. Eu estou falando interior, sabe? Dá lugar, deixa Deus agir. Você vai comer do pão, você tem que saber o que é o pão, o que o pão significa. Você vai beber do sangue, você tem que saber o que é o sangue, o que o sangue significa. Eu vou aqui, a ministração já foi, eu vou aqui passar por cima, mas você pode procurar que eu dou conta de falar para você. Tá bom? Mas, irmão, participa. Vocês acham grande as coisas do Senhor, sim ou não? Sim. Se é grande aquilo que eu vejo, imagina o que ele tem preparado que eu nem vi. Oh, glória. Aleluia. Irmão, o problema é que... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, irmãos? Fecho com essa cerejinha em cima. Muitos pastores, muitos líderes, muitos bispos, eu não estou falando aqui de cargo, não, e nem de, não estou citando porque são irmãos meus, eu amo muito, eu queria que eles estivessem aqui para ouvir. Mas assim, ó, muitos vão falar assim, ó, sabe por que você não pode tocar na ceia? Sabe por quê? Deixa eu ver se essa daqui está certinha ou não está certinha. Não, essa daqui está certinha, não vai dar nem para me usar. Louvado seja Deus por quem costurou esse negócio aqui, porque é feito certinho. Porque assim, ó, vamos falar assim, sabe por que você não pode tocar na ceia? Sabe por quê? Se estiver em pecado. E por que você tem que se analisar e ver se você tem que comer ou não, aquela história, tudo, porque o texto não está falando isso. O texto está falando, analise o homem a si mesmo e veja se vai comer ou não. Ele está falando, analise, procure a causa e coma. É isso que está escrito, sim ou não? Sim. Sabe qual é o problema? Eles vão falar assim, ó, é porque isso aqui é santo. A Santa Ceia. Se a ceia é santa, eu sou santo, acho que eu nem precisaria da ceia, né? Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa, e guarde isso para a sua vida. Irmão, tudo isso que eu estou semeando na sua vida não é para você se calar, não. Se você quer decidir, ter disposição e determinação, no dia que você ver errado, você tem que falar o mesmo tanto, se você creu. Né? Eu não espero nessa manhã ser melhor do que Jesus. Porque Jesus pregou, alguns creram e outros permaneceram. Não foi todos. Eu não espero que todos aqui permaneçam também. Eu não sou melhor que ele. Mas se, irmão, sair 3 daqui, 4, com essa palavra enraizada no coração, ganha o dia. Para o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é maturidade. Não há esse negócio da ceia santa, você tocar em pecado, você vai sujar a ceia. Posso te explicar por quê? Você quer só eu falando ou você quer exemplo bíblico disso? Porque é impossível quando se trata de Deus, você tocar a glória dele, você sujar ele. Quem vai sair purificado é você. Aleluia. Vou te falar de uma história. Teve uma mulher que estava com hemorragia, sofrendo há anos com fluxo de sangue. Isso daí é um dos maiores pecados lá em Israel e traz impureza, segundo aquele que é tocado por conta de uma mulher impura, que está fluindo sangue. Os irmãos sabem do que eu estou falando, né? Da onde estava fluindo sangue. Mas tudo bem. Lá em Israel, assim, você toca numa pessoa e você está impura, sabe o que acontece com a pessoa que recebeu o tocar? Ela precisa ficar fora das terras para ser purificado. É isso que acontecia. Estou mentindo, pastor Edson? Estou mentindo, pastor Júnior? Estou mentindo, irmãos? Essa é a lei de Israel. Se o impuro tocou o puro, o que é puro fica impuro e precisa sair para se purificar, certo? Só que com Jesus é diferente. A mulher sofria 12 anos de hemorragia.
Ela pegou, foi lá e tocou Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus fala assim, parou, a multidão seguia. Os discípulos falam assim, o que aconteceu? Ele fala, saiu o poder de mim. Aleluia. Ô, irmãos. Ele fala assim, eu senti, saiu o poder. Seu discípulo que nem sabia o que estava acontecendo, falou assim, você é louco. Tem um monte de gente esbarrando no Senhor. A multidão apertada, irmãos, andava assim ó, com o Senhor. Ele fala, mas sai o poder. Aí quando ele vira, a mulher está prostrada. Ele fala assim, filha, vai em paz. A sua fé te curou. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você é impura, você tocou no autor da vida. Você tocou no símbolo de pureza absoluto, supremo. Ninguém dá conta de tocar na ceia e tornar um negócio desse um negócio profano, irmãos. Ninguém dá conta. Pode estar no pecado que for. Pode estar dando lugar para o diabo. Pode ser o diabo. Toca aqui para ver o que vai acontecer. O que está aqui é maior do que vem de fora, irmãos. Aleluia. Falo para vocês, só horas a Deus, aleluia. Aquilo que é santo vindo da parte de Deus não se suja com aquilo que vem da parte do mundo. É o sujo que vai sair santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer a leitura, os pastores vão distribuir o pão, vão distribuir o suco. Primeiro o pão, foi assim que o apóstolo Paulo ensinou. Depois o suco. Pastor, o que significa o pão? O pão é o corpo de Cristo. Quando você ingerir esse pão, você está ingerindo todo o benefício que o corpo de Cristo trouxe para nós. Quais foram os benefícios? Você sabia que tinha um castigo que era você que tinha que pagar? Você sabia que tinha uma penitência, né? Uma disciplina que era você que tinha que pagar? Que era você que tinha que sofrer, que era você que tinha que sentir? Que era você que deveria definhar, deteriorar? Ele levou isso tudo no corpo dele. Ele falou assim, vai bater neles não, bate em mim. Eles erraram, vão errar mesmo, vão errar muito, até hoje vão errar. Vai sair daqui, vai errar, vai comer errando. Mas bate em mim, eu dou o meu, bate em mim. Por isso que pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Aleluia. Por isso que por conta das dores que ele sentiu, nós fomos sarados. Porque o castigo e toda a ira de Deus foi aplacada no Filho. Deus precisava bater na gente, porque éramos inimigos dele. Mas ele se satisfez. Esse Deus talvez nunca ninguém tenha pregado para você, né, irmão? Ele se satisfez em ver o Filho ser moído. Tinha que ser moído. Ele é justo, precisava ser moído. Mas ele falou assim, vai cair sobre o Filho. E você sabia de uma coisa? Deus se alegrou. Deus se alegrou de ver o Filho lá, tomando chicotada de azorrague, e a cada vez que pegava, voava, cuspia a carne para fora. Ao ponto de dar para ver os seus órgãos batendo dentro. Deus se alegrou. Deus aplacou a sua ira no cordeiro. Aleluia. Que gesto de amor, meus irmãos. Ingira esse pão, coma desse pão. E que tudo aquilo que fere o seu corpo, tudo aquilo que fere o seu corpo, seu estado físico, natural, seja destruído no meio desse pão e cravado na cruz de Cristo. Amém. Que você receba a cura pelo ingerir desse pão. A Bíblia diz assim, vou fazer a leitura para os irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão. Tendo dado graças, ele levantou, partiu e disse: este é o meu corpo, que está sendo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Ele repartiu um pedacinho dele dentro de nós. Todos carregamos um pedacinho do Senhor, se é que você crê. Um dos pastores, não sei quem vai começar, pode pegar o pão, pode entregar para os irmãos, menorzinho, tira a tampinha aí. Tomai e comei.
Este é o corpo do Senhor Jesus Cristo partido por vós. Peguem todos, irmãos, todos. Tomai e comei, esse é o corpo de Cristo partido por vós. O corpo também tipifica uma outra coisa, irmãos. O corpo também representa uma outra coisa, irmãos. Os irmãos sabem me dizer o que é a igreja? Corpo de Cristo. De novo, o que é a igreja? Corpo de Cristo. A igreja é um CNPJ, irmãos? Não. A igreja é um lugar, irmãos? Não. A igreja é o corpo de Cristo. Então, o que eu devo saber também na hora de comer desse pão? Que aqui hoje, nessa manhã, se reúne a igreja do Senhor. Aleluia. Corpo é comunhão. Comunhão precisa de pessoas. Irmãos, vocês estão vendo que tudo volta em estar disponível, estar disposto a seguir? Porque se você não vem, irmãos, dá ruim, pastor. Dá ruim. Por quê? Porque na próxima comunhão que nós tivermos, não veio um pedacinho do braço. Não veio um pedacinho da perna. Vocês estão entendendo? Amém. Irmão, deixa eu falar para você. Você pode não amar a minha vida, que talvez você não concorde com 99% do que eu falei aqui hoje. Mas pega alguém que você ama aqui e venha por ele, porque você precisa amar alguém para vir. Mas eu vou falar para você. Eu preciso de você, irmão. Por quê? Porque eu quero o corpo do Senhor reunido aqui. Está entendendo? Pão é comunhão. Por isso, recebais o corpo do Senhor, esperai uns pelos outros. Vamos comer junto, irmão. Glória a Deus, aleluia. Vamos cear junto, vamos se alegrar junto. Glória a Deus. Eu sei que a gente louvou, mas aproveita esse momento, sabe? Confesse ao Senhor os seus pecados, as suas falhas, sabe? Entenda que quando você não está na comunhão, você não está na comunhão e isso faz mal para o seu próximo. Qual foi o único... A Vivi assim, extraordinário. Qual foi o único mandamento que Deus deixou pra gente? Amai o próximo como a ti. Foi um mandamento, irmãos. Ame o próximo. Eu preciso que você me ame, irmãos. Porque eu também preciso te amar. Tá entendendo? Amém. Eu preciso que você me ame e eu preciso te amar. Por quê? Porque Deus pediu. Mas pra mim te amar, você tem que estar aqui. E eu sei que para você me amar, eu também tenho que estar junto com você. Amém, irmãos? Amém. Pastor Edson está distribuindo o pão, por isso que eu estou ganhando esse tempo aqui, irmãos. Né? É isso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Doce. Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não dou conta de segurar o coração. É nessas horas que o Senhor fala assim: examina o coração. Eu falo, qual? Já explodiu? Examina o coração. O Senhor já parou, nem sei se está batendo. No nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu queria que irmãos, eu sou alegre demais de ver cada rostinho aqui. Mas assim, como eu queria ter irmãos que eu sei que, por exemplo, nossa irmã Vanessa queria muito estar aqui, vocês não têm noção. A gente precisa amar essa vida, sabe, irmãos? E eu creio um tanto por mim, creio um tanto por ela. Que deve estar acompanhando lá da casa dela, ou seja, lá no Ela está sim. Amém. Louvado seja Deus. Ela está? No nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu creio na cura dessa varoa. Glória a Deus. Eu creio no afogar dela. Eu creio. Você não sabe o tanto que quer. Já te serviram? Tomar e comer, esse é o corpo do Senhor partido por vós. Já pegou? Todos pegaram? Amém. Pode colocar ali, pastor Edson, por favor. Irmãos, eu falei muito, acho que os irmãos enfadou de eu ficar falando aqui. Eu vou pedir para o pastor Edson, pastor Edson, ora, apresenta o pão, consagra esse pão. Esse pão é pão enquanto está na sua mão aqui, né? Na verdade, quando ele foi partido, ele já não é o pão, ok? Ele é o corpo do Senhor. Mas o pastor Edson vai apresentar, vai orar aos irmãos. E no final, aguardem, o pastor Edson vai dizer, né?
Erga o pão, damos graças a Deus, comamos todos juntos. Amém, irmãos? Graças para os irmãos. Amém. Senhor Jesus, em nome do Filho amado, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, abençoar. E agora é um pão, mas a partir de agora, meu Deus, seja o teu corpo derramado nas vidas de cada um que estão aqui. E que traga vida, que traga paz, que traga felicidade, Pai. A partir desse momento é o teu corpo que nós participamos, junto, todos juntos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levante seu pão, amado. Todos. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Somente pela graça de Deus, comamos todos. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, o pecado está sendo destruído nos meus dentes agora. Aleluia. É o seu corpo, Senhor, que se reúne aqui. Obrigado por sofrer no nosso lugar, Jesus. Aleluia. Obrigado por morrer no nosso lugar. Aleluia. 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 Ah, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo tu és, Senhor. Glorioso, glorioso Deus, glorioso. Glorioso, oh Senhor, aleluia. Condenado era Era passado, papai, oh aleluia. condenado era Aleluia. condenado Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Condenado era Todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você está aqui nessa manhã, meu amado, se você está aqui nessa manhã, minha amada, é porque você não é mais inimiga de Deus, nem inimigo de Deus, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Ele foi julgado em seu lugar. Hoje você tem vida. E todo aquele que ouviu a palavra e creu naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Glórias a ti, Passou da morte para a vida. Aleluia. Não existe, irmão, engenharia reversa. Você passou da morte para a vida. Aleluia. Ele vive em ti. Maranata, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado do pão, ele tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes
que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer do pão, beber do cálice, anunciam a morte do Senhor. Aleluia. Até que Ele venha. Louvado seja o Senhor, porque Ele morreu. Essa é a minha alegria. Glória ao Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. Come e beba desse cálice. Por essa razão, verso 30, por essa razão, porque pessoas comem e, perdão, pulei um verso aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebem, trazendo juízo para si. Ou, em outras traduções, vou pegar uma outra aqui que os irmãos vão ficar um pouco mais familiarizados, eu acho importante a gente ler. Cadê a CEF? Ih, deixa eu ver, acho que essa aqui está. Porque quem come e bebe para a própria condenação, se não discernir o corpo. Verso 27. De modo que qualquer que come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. Indignamente. Aí os pastores vão usar, né? Mas tá vendo? Você não pode ser indigno na hora de tomar. Não, indignamente não é verbo. Não é adjetivo que determina a qualidade. Ele é advérbio de tempo. De modo, perdão. Advérbio de modo. É comer e beber da forma errada. O que é comer e beber da forma errada? Sem saber o que isso representa. E detalhe, também negar a comida. Lembra que eu falei? Quanto mais longe do Senhor, quanto mais longe da cura, mais próximo da morte. E ele diz isso no verso de número 30, redondo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, porque começa com fraqueza. Doentes, avança para doença terminal e morte. Aqui ele usa dormem, porque o dorme é os que dormiram no Senhor. Essa palavra é só para quem é cristão, meu irmão. Muitos fracos, doentes e que morreram por não tocar nisso daqui. Amém? Semelhantemente, ele pegou o cálice, o pastor Júnior vai nos ajudar. Ele, entre os seus discípulos, hoje na realidade da igreja experimentada, ele diz: tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue e é o sangue da nova aliança. Alguns irmãos já viram eu falando aqui, irmãos. Vocês sabem o que é uma aliança, sim ou não? Graças a Deus. Quando você vai pegando o cálice aí, né? Tomar e beber, esse é o cálice do Senhor. O sangue da nova aliança. Deixa eu te falar uma coisa. Os irmãos sabem o que é aliança, sim ou não? Sim. O que é uma aliança? Símbolo de união. Símbolo de união. O que mais? Compromisso. 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 Muito bom. Os irmãos acham que a aliança é compromisso, sim ou não? Sim. A aliança é um símbolo de união, é um símbolo de compromisso. E o Senhor está dizendo aqui, no sangue: eu tenho uma unidade com vocês e por isso eu tenho um compromisso com vocês. Ele fez uma aliança, irmãos. Os irmãos disseram aqui para mim, não sei se os irmãos vão dar conta de responder, mas Deus é fiel, sim ou não? Sim. Se ele fez um compromisso é porque ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele determinou algo e ele falou assim: esse algo eu cumpro. Vocês têm dúvida de que ele cumpre, sim ou não? Você não tem dúvida. Você tem dúvida de que o Senhor vai cumprir, irmã Maria? Não. Não? Só que você sabe o que ele diz na aliança? Porque ele fez um compromisso, sim ou não? Sim. Ele colocou a palavra dele em jogo. Ele falou assim: eu vou falar algo que eu vou fazer. E assim, confia em mim, é um compromisso que eu tenho com vocês. Por isso que eu estou fazendo uma aliança. Sabe o que ele falou? Ele fala para você, irmã Maria, tu mesmo que é o alvo nessa noite. Tu e todos os restantes dos irmãos. Ele falou assim: do seu pecado eu não vou me lembrar jamais. Eu vou derramar sobre ti o meu espírito e você me conhecerá como eu sou. Não haverá nem maior e nem menor. Essa é a aliança que ele fez. Glória a Deus. E todos me serão por filho e eu serei por pai. Todos me serão por servo e eu serei por Deus. Essa é a aliança. Puxa vida, pastor, eu estou fazendo um monte de coisa errada. Será que Deus vai me aceitar no final? Ele só pode te recusar no final se a aliança dele foi mentirosa.
Pastor, será que eu vou morar no céu? Não sei, velho. Você comprou o terreno lá? Aí é contigo, velho. Você já fez o carnaval? Tô brincando. Né? Pastor, será que eu vou morar no céu? Aí a gente entra num outro dia, tá, irmão? Estou ganhando tempo aqui também de novo. Não sei, você vai morar no céu? Não sei. Uma coisa eu sei, que viver com Deus eternamente, seja no céu ou na terra, você vai viver. Aleluia. Se Ele estiver lá, você vai estar lá. Se Ele estiver aqui, você vai estar aqui. É isso que eu estou te falando, entendeu? Amém. Mas se eu pecar até o resto da minha vida, irmãos, despreocupa seu coração. Quem prometeu foi Ele, não foi eu não. Se quiser eu dou conta de te passar todos os textos. Ele disse, essa é a nova aliança que eu faço com o povo. Qual é a aliança? Todo aquele que crê em mim tem vida eterna. Todo aquele que crê em mim estará comigo eternamente. Eu serei por pai, ele será por filho. Eu serei por senhor, ele será por servo. Vou derramar dentro dele meu espírito. Eles vão me conhecer como soberano pai. E dos pecados dele eu não vou lembrar jamais. Isso quem disse foi Deus, irmãos. Sabe por que ele deu conta de dizer disso? É porque ele é louco e porque ele não sabia que você ia andar talvez torto a vida inteira. É porque ele confiou numa coisa que também trouxe segurança para ele. Fique tranquilo. Deus não faz empréstimo que ele não dá conta de pagar. Muito pelo contrário, ele diz pra gente, não comece a construir uma casa sem ter dinheiro para terminar, porque isso vai ser escândalo para os outros e vai dar ruim. Deus, você acha que ele mesmo ia fazer uma coisa que ele mesmo coloca como alerta? Como cuidado, ele mesmo exorta, ó irmão, você vai começar uma obra e não vai ter dinheiro, não dá conta de começar. Agora, se Deus mesmo, que começou essa boa obra em nós, falou assim, ó, Maria, descansa o coração, você vai estar comigo, você vai estar mudado, você vai estar transformada, porque quem trabalha na sua vida não é você, sou eu. Aleluia! Quem é o Criador, quem é o que edifica, quem é o que molda o vaso, sou eu, você só está na minha mão. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Sim. Ele assumiu o compromisso, ele vai terminar. Por isso que ele falou, não começa algo que você não vai terminar. Aí ele falou assim, ó, filho, descansa seu coração. Para de ficar perdendo tempo, enfim, viver essa opressão maligna de Satanás, achando que você vai para o inferno. Você vai perder sua salvação? Imagina, irmãos. Que perder? Perder o quê? Vai não, santo. Vai não. Ele prometeu, a aliança é dele. E é o que eu falei, ele não é louco, ele não faz empréstimo sem saber, né? Não é igual a gente, começa um negócio sem saber terminar. Sabe o que acontece? Fala, sabe por que eu dou conta de prometer isso? Porque eu também estou confiado numa coisa. Pergunte para mim qual? Qual? Essa que você está segurando aí na sua mão agora. Aleluia! Ele está confiado numa coisa, o Senhor. Amém. Tomai e beber, amado, esse é o sangue da nova aliança. Sabe o que é isso aí, pastor? Isso aí é o que Deus deu conta de colocar toda a conta da dívida, está aqui, ó. Por isso que ele falou, vai cumprir. Já foi pago. Tá pago, né? Tá pago, velho. Sabe quem vai cumprir? Porque já pagou. E a gente Quer pagar quantas vezes? A gente é privilegiado, né? Já pagou, quer pagar quantas vezes? Isso aqui não é. Irmão, isso aqui não é televisão. Quer pagar quanto? Não, tá pago, irmão. Tá pago. Descansa o coração. Não é quer pagar quanto? Tá pago. Tá pago. Nós só entramos no mercado da Shopee de Deus. Ele comprou tudo e agora ele vende, ele troca, ele comercia. Mas tudo é dele, por ele e para ele. Amém, irmão? Amém. O pastor Júnior vai orar agora. Vai apresentar o sangue da nossa aliança. Esse sangue que é o preço que já pagou por você. Sabia? Ele te comprou. Te comprou, irmãos. E entenda uma coisa. Embora você ache que você não é muito jeitoso, pareça brinquedo do Paraguai, mas para Deus dá jeito, irmão. Ele monta a rodinha quantas vezes precisar. Ele monta o carrinho que quebrou quantas vezes precisar. Embora você ache que era xiringue-lingue, no final vai sair melhor do que estrela o brinquedo. Fica tranquilo, tá bom? Fala esses nomes aí, depois toma. Eu seguro? Deixa eu segurar a perna, só um minutinho. Amém. Feche seus olhos, irmãos. Repitam comigo. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Por
por ter nos comprado, por ter nos comprado, por ter nos conectado novamente, por ter nos conectado novamente, por ter nos marcado por ter nos marcado com o seu sangue e por ter nos amado. por ter nos amado. Graças a Deus. Graças a Deus. Sejamos todos, bebemos todos. Aleluias. Aleluia. Vamos todos, irmãos. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluias. A dívida está paga. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que sem querer, irmãos. Louvado seja Deus. Senhor, tudo isso foi para o Senhor. Toda a nossa dedicação de tempo. Eu sei que os irmãos estão com fome. E graças a Deus que tem irmãos que estão disponíveis, decidiram e estão determinados. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, mas ao mesmo que veio, que saiu da sua casa, que saiu de Guarulhos, os irmãos acordaram aqui 5 horas da manhã, eu vi lá no grupo, a Verde Guarulhos, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Irmãos, tenha olhos de fé, olhos de amor, de gratidão. Nós temos irmãos, tanto em Guarulhos quanto aqui, que trabalharam para que isso aqui acontecesse para poder te receber. Não é um castelo, talvez, um ar-condicionado como você gostaria, mas irmãos, pessoas se colocaram à disposição, pessoas acordaram determinadas em servir. Nós vamos fechar aqui a comunhão, nós vamos depois para o momento do batismo. Participe quando você tiver disponibilidade, se você tiver saúde, e depois, irmãos, nós vamos almoçar juntos como família. Amém, irmãos? Batendo um papo, falando da palavra, crescendo em conhecimento e graça. Amém, irmãos? Amém. Divertindo com as crianças, brincando, irmãos que sabe, moveram para a gente alugar uns brinquedinhos, para a gente deixar para as crianças ter um dia proveitoso, e os adultos também. A piscina, minha mãe não via a hora de colocar o aquecedor elétrico nessa piscina aí. Agora tá 30 graus essa piscina, irmão. Você vai ser batizado, você vai sair derretendo, irmão. Meu velho homem vai morrer, vai derreter hoje. Vai dissolver na água. É igual, você é louco. A água tá tão quente, irmão, que você não precisa nem beber para ter caganeira. Tão quente que tá. Dá dor de barriga só de entrar. Então, não dá para fazer café, Lucas. O negócio tá tremendo hoje. Amém, irmãos?